Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor e você está no Podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura, tá bom? Hoje a gente vai fazer um podcast mais raiz, né? Porque se você tá no YouTube, você vai reparar que esse podcast não tem vídeo, não tem slides como os últimos tiveram. E a razão é muito simples, eu quero ter um papo mais profundo com vocês, né? Mais detalhado com vocês, eu até montei roteiro, mas eu queria permitir um pouco de espaço para reflexões, né? Eu gosto muito desse tipo de formato, não é sempre que eu estou inspirado para fazer, mas o podcast dessa semana precisa ser falado de alguma forma. E não sei se vocês notaram, mas na semana passada e nas últimas 2 ou 3 semanas ou 4, eu tenho feito episódios menores, né? Episódios menores para mim são ali por volta dos 20 minutos, né? Sempre lembrando que podcasts tendem a ser um pouco maiores. E nesses episódios mais recentes, eu falei de conteúdos bem topo de funil, né? Que a gente chama no marketing, bem para iniciantes. Falei de Os 4 Amores, as 5 Linguagens do Amor, de Viktor Frankl e tudo mais, justamente para a galera que digitar esses termos achar, né, o meu episódio, que é o que a gente chama de SEO, né? Só que hoje eu queria voltar um pouco àquela época em que eu não me preocupava tanto com a audiência e tinha papos ali mais profundos, mais detalhados, né, com as pessoas. Então hoje vai ser um episódio mais honesto. Eu falo um pouco da minha vida e da relação com trabalho, dinheiro, sucesso, né? Tudo isso que a gente vê. Lições que eu considero importantes e que eu acho que valem a pena. Vale a pena que eu passe para vocês. Então, se preparem que hoje acho que o episódio vai ser um pouco mais longo, tá? Como eu falei, né? Eu tava meio desanimado do podcast. Enfim, me desanimei de muitas coisas, mas eu realmente me comprometo a um episódio por semana eu fazer, né? No início da minha carreira aqui no digital, né, lá para acho que 2019, eu fazia até um por semana, mas logo depois eu passei a fazer um por dia, né? Logo no início da pandemia, vou fazer crescer muito, tal. Enfim, E acabou, né, que eu fui diminuindo o ritmo de postagem, o Ícaro veio, mudança de casa e realmente se eu não for muito forte, se eu não tiver muita força de vontade, eu não consigo gravar. Porque muitas coisas, falta de tempo, enfim, muitas coisas me impediriam de fazer isso. Mas hoje eu queria falar para vocês sobre trabalho, a concepção que a gente tem de trabalho, a concepção que a gente tem mesmo de sucesso, né? E como isso influencia no nosso dia de hoje, né? Então, primeiro eu queria, como posso dizer, começar apresentando um conceito bem interessante da religião hindu, né? Vocês sabem que eu sou católico, mas eu acabo estudando outras religiões, né? Outras culturas e tudo mais. E uma coisa bem interessante da religião hindu é que existe um sistema de 4 castas. Na verdade são 5 se você contar os Dalits, né? Que seriam os impuros, digamos assim. Existem 4 castas segundo a sociedade indiana, né? Tem a mais alta, que é a dos intelectuais. A segunda mais alta seria dos governantes militares, né? A dos nobres. A terceira seria dos comerciantes. E a quarta seria dos serviçais, dos camponeses. Se a gente for ver, o mundo ocidental também se divide dessa forma, né? Eu não sei se vocês na aula de história tiveram estudo, né, das castas e tudo mais, mas geralmente era os sacerdotes na primeira casta, depois os guerreiros, depois a burguesia e depois os camponeses. E pelo menos a minha professora de história mostrava assim, né, uma piramidezinha do mais alto, né, a casta mais alta a mais baixa. Só que eles não chamavam de casta, né, chamavam de classe social. E era assim na Idade Média, nos povos antigos, né, da Idade Clássica e tudo mais. Com a vinda, né,
da democracia e tudo mais, essa visão acabou se perdendo um pouco, né? Não, assim, pessoal, quando eu falo essas coisas, não tô falando que, meu Deus, tinha que voltar ao sistema de castas, não. Eu tô narrando um fato histórico, né? Eu, assim, às vezes eu tenho que parar pra explicar as coisas, né? Mas eu realmente não subestimo vocês. Eu sei que vocês entendem o que eu estou falando e não vão me interpretar mal, né? Mas essas 4 castas, de certa forma, refletem a realidade do mundo. Não de forma integral, no sentido de que você nasceu isso, você tem que ser isso, não. Existe mobilidade social, as pessoas podem mudar. Mas, cara, é natural que você vê pessoas que têm uma tendência à vida de estudos, à intelectualidade, a aprender. Você vê que tem outras pessoas que às vezes são muito politizadas, são porradeiras, querem fazer justiça, querem que tudo se resolva. Geralmente é a galera muito, muito grudada em política, né? Você tem a galera fixada ali no dinheiro, no trabalho, no esforço, etc. E você tem a maioria das pessoas que não se apega muito a nada disso e só quer viver a vida normalmente. O professor Luiz Gonzaga, né, filho do Olavo de Carvalho, do professor Olavo de Carvalho, ele diz que dessas narrativas você não pode tentar seguir a narrativa do serviçal, né? Você não pode seguir a narrativa do cara que, né, só serve, não tem nenhum objetivo a mais. Você tem que escolher aquela casta que está mais de acordo com a sua realidade e tentar vivê-la, tentar vivenciá-la, né, da forma adequada. E por que eu estou falando isso? Porque ao longo de toda a história essa divisão era muito clara, mas a partir, né, tanto do processo democrático que perverteu um pouco a ordem das coisas, né, até não estou falando que o processo democrático foi ruim, né, só para salientar, eu estou falando que perverteu a ordem das coisas num sentido de fazer a sociedade se voltar só para o mercado, só pro conforto e tudo mais, sendo que eu acho que existem outros bens maiores, né? E acabou que com o tempo, Revolução Industrial, a doutrina do pragmatismo, né, americano, que era uma escola filosófica que dizia que se o negócio dá certo é porque ele é bom, é porque ele funciona. Com tudo isso veio nascendo uma nova visão de mundo meio que totalmente igualitário, que nivela as pessoas por uma régua, que é a régua do dinheiro, a régua da produtividade, a régua do status, que são, de certa forma, características das pessoas da casta dos comerciantes. Então, se uma pessoa não tem essa tendência voltada ao mercado, se a pessoa só quer ficar de boa, estudar, cuidar da vida dela, escrever livro, sei lá, dirigir filme, ou se a pessoa quer, sei lá, virar policial, quer fazer jiu-jitsu, essas coisas, essas pessoas são tidas como menores diante da visão da sociedade. De certa forma, o que eu tô falando aqui não é uma desculpinha, né, pra você deixar de trabalhar, não é uma desculpinha pra você, não, então é isso, né, eu só preciso estudar e nunca vou trabalhar, nunca vou fazer nada pra ninguém. Não, nós somos filhos do nosso tempo, nós não podemos negar essa realidade, que o trabalho voltado pro dinheiro, ele é uma realidade necessária pra gente se manter, pra gente manter a nossa família e tudo mais. Até porque eu tô sempre falando de trabalho, falei muito de finanças já nesse canal. Enfim, tem várias coisas, né, que eu julgo que são necessárias pra gente fazer, pra se virar, ainda que a sua vocação não seja essa vocação do comerciante, né. E aí é que eu queria falar da ideia de ser ambicioso. A ideia de ser ambicioso, porque a gente sempre ouve, né, que a gente tem que ter ambição, tem que sonhar alto, tem que querer chegar longe, né, em relação aonde a gente está. E muitas das vezes, quando a gente fala isso, a gente só associa com dinheiro, né? Inclusive, quando os professores falam, poxa, o professor não é valorizado, do que ele está falando? Do dinheiro, né? Geralmente é do dinheiro. Alguns professores podem estar falando realmente que os alunos não valorizam, mas geralmente é do dinheiro, porque realmente
aqui no Brasil não é uma coisa lá muito querida, né? Não é uma coisa muito valorizada mesmo, essa profissão. Então, a nossa ideia de ambição não é fazer atos de heroísmo, não é falar a verdade através dos escritos, das verdades de fé, sei lá, da pessoa, dos valores filosóficos da pessoa. A ideia de ambição, hoje em dia, é uma ideia muito mais voltada para mercado de trabalho, para produtividade, para dinheiro e tudo mais. E hoje o dinheiro virou a moeda de troca de tudo, né? Então, assim, por exemplo, às vezes você... Tem até, né, uma galera assim no Instagram, por isso até que eu, apesar de trabalhar com o Instagram, tô me afastando um pouco, que assim, às vezes você fala até pra pessoa, poxa, cara, assim, mas não acho legal isso que você faz, sabe, essa atitude não é legal. Aí o cara, quantos dígitos você tem na sua conta, quantos carros você tem. Eu já vi as pessoas falando isso, e eu acho totalmente inapropriado, porque apesar de vivermos numa sociedade em que o dinheiro é importante, apesar de a gente ter que trabalhar, ter que se virar, a verdade é que nem todo mundo é movido só pelo dinheiro, né? Eu posso dizer que o dinheiro tem sido uma coisa muito importante nos últimos anos, mas eu sei que não é tudo pra mim, né? E aí, isso impacta também na nossa visão sobre o trabalho, né? Porque as pessoas costumam falar de trabalhos dos sonhos, né? Trabalhos dos sonhos. Então a gente tem duas pontas, né? A gente tem a ponta do concursado público e a ponta do empreendedor. Desde criança, eu sempre ouvi todo mundo falar, a minha família, os professores, amigos, né? Nossa, cara, eu tenho que estudar para concurso, e aí eu vou ganhar meus 7, meus 8 mil reais, vou estar tranquilo, vou poder viajar, vou estar garantido e vou trabalhar pouco. Ou seja, a ideia de você se esforçar por um determinado tempo para adquirir uma certa estabilidade. E do outro lado, nós temos o empreendedor, né? Na verdade, tem um meio termo, né? Que seria o alto funcionário, né? Um alto executivo, um diretor, um gerente de uma grande empresa, alguma coisa assim. E do outro lado a gente tem o empreendedor, né? Que a galera mais liberal acaba gostando. Porque isso é o que eles falam, né? O concursado, ele não traz valor à sociedade, ele, na verdade, ele suga dinheiro e você tem que gerar riqueza e empreender e gerar renda, e empregar pessoas e tal. E eu confesso que eu estou na condição de empreendedor, né? E é isso que eu falo, eu não sou empreendedor. Minha vontade é, sinceramente, trocar 3 trabalhos totalmente inseguros, em que eu posso ser mandado embora a qualquer momento, por um trabalho mais fixo, mais garantido, né? Apesar de que provavelmente eu ganharia um pouco menos com isso. E é até engraçado, né? Nas gerações passadas, era mais tranquilo de você ter um trabalho só e você se sustentar. Hoje em dia não, eu tenho 3, né? Falavam que o Julius tinha 2 e ele era fodão. Pô, eu tenho 3 e ainda sou um fudido. Então tá bom. Mas uma coisa interessante sobre isso, né? É que desde 1971, quando o padrão ouro acabou, né? Depois pesquisem sobre isso. Quando o padrão ouro acabou e o dólar passou a ser livre de lastro no ouro, a produtividade do mundo aumentou, só que o salário das pessoas não aumentou. Então, realmente, cada ano fica mais difícil, né? Mas, enfim, não é esse tanto que eu quero me ater. Então, a gente tem essas 3 ideias, né? Se a gente considerar o executivo, como o emprego dos sonhos, né? São empregos em que vocês ganham muito, em que vocês têm um certo respeito, né, por ocuparem essas posições. Meu filho é servidor público federal. Meu filho, ele, é empreendedor, ele tem uma empresa. Meu filho, ele é gerente de uma rede de loja de roupas, né? Então a gente tem essa visão de emprego dos sonhos, né? E a gente acaba
tendo uma visão de hierarquia de trabalho, né? Hierarquia de trabalho. Então, vamos supor, você ganha R$5.000 por mês como um concursado, tá? Então você passou no IBGE, você está no Instituto Federal, você ganha seus R$5.000. Eu imagino que seja mais, tá? Vamos até aumentar um pouco. Você ganha R$10.000 no IBGE como concursado. Você vai ser muito respeitado. Você vai ser um cara que é fora do padrão. Você vai ser o cara que foi aprovado, o cara que, nossa, trabalha numa instituição de renome no país, né? Vamos supor que você ganhe R$10.000 sendo um empreendedor. Você é dono de uma empresa que é dono, sei lá, de uma concessionária de carros, você é um empresário, você é fodão e tal. Agora vamos supor que você seja um designer. Você é um designer, você é um programador, né? Freelancer, um dos dois. Você pega ali seus 3, 4, 5 clientes. Com o tempo você consegue pegar clientes que pagam mais. E você consegue até ganhar R$12.000, mais do que aqueles caras que ganham R$10.000. Isso pode parecer difícil, mas sinceramente, pelo menos para programador, não é impossível. Até para designer, porque no mercado digital tem muita oportunidade. Mas vamos lá, que seja, né? E aí você é aquele cara assim que não quer se matar de trabalhar, né? E aí você tá ganhando R$12.000 por mês, mas você tá trabalhando 12, 14 horas por dia. E aí você pensa, poxa, eu vou sair de alguns clientes e ficar ganhando 5, 6 mil, só que trabalhando 3 horas por dia. Ou seja, você vai estar trabalhando menos do que o concursado, menos do que o empresário, e vai ter um estilo de vida de boa. Você vai poder comprar uma casa financiada, vai poder andar de Uber, comer em restaurante, depende aí, né? Dependendo se você tem filho, se tem família, você vai ter uma rotina muito tranquila com R$6.000. Isso considerando que você não mora nas grandes capitais, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, assim, R$6.000 não dá nem pro gasto, né? Assim, é forçação de barra, mas é tudo muito mais caro na grande capital, né? Tô assumindo que você mora numa cidade média a pequena. E aí, beleza. Ou até em uma capital, mas sem ser São Paulo ou Rio, né? E aí, beleza. Você percebe que ainda tendo um estilo de vida mais sustentável, ainda trabalhando menos, ainda que o seu valor por hora trabalhada seja maior, porque pensa bem, você pode ganhar 10 mil como um cara no IBGE, mas você trabalha 8 horas por dia. O cara ganha 6 mil trabalhando 3 horas por dia, então o valor da hora dele é maior. Então, mesmo com tudo isso, o status daquela pessoa que trabalha no IBGE ou dono de empresa é muito maior do que o seu. Porque nós tendemos a ver alguns trabalhos como negativos. Nós tendemos a colocar uma visão no trabalho das pessoas como algo negativo, né? E de forma que toda a nossa vida se resume a isso, né? E aí é que entra o conceito das 4 castas, né? Você acaba ficando preso, a sua imagem fica presa ao seu trabalho, à visão de trabalho que as pessoas têm de você. E eu até estava conversando com um amigo, meu amigo Pedro, que acho que é uma das únicas pessoas que ouve todos os episódios, né? Eu sei que eu tenho uma audiência aí cativa, né? Eu sei que tem o Adriel aí, os 2 Pedros, a minha mãe, enfim, alguns amigos assim que estão sempre assistindo. E alguns que vêm de vez em quando. Mas eu tava até falando com o amigo Pedro. E ele tava me falando, né? Poxa, eu antes estava trabalhando lá como segurança num prédio. Tava ganhando lá meus R$3.000, porque era no período noturno. Cara, no período noturno eu podia cochilar, podia ler livro, podia... Eu falei até, podia levar um computadorzinho com um joguinho, né? Podia ver um filme, alguma coisa assim. E eu ganhava meus R$3.000 garantidos, né? E, cara, o meu preconceito, ele acabou sendo grande. Eu acabei, assim, desculpe Pedro, mas eu acabei pensando assim, poxa, cara, sacanagem, né? Poxa, fez colégio técnico, acabou
trabalhando com isso. Mas aí depois eu pensei, cara, eu fiz colégio técnico. Quando eu comecei a trabalhar como técnico, ganhava 1.500 por mês. Com 1.500 por mês, eu tinha que trabalhar plantões de 12 horas, tinha que ficar em pé, tinha que acordar às 5h30 da manhã para chegar no trabalho, tinha que lidar com uma gerência, né, de setor que em alguns momentos era bem inadequada, e várias outras coisas para ganhar metade do que ele ganha. Então será mesmo, né, parando para pensar aqui, será mesmo que o trabalho dele é tão negativo assim? Porque ele estava ganhando mais do que eu, estava tendo menos trabalho e estava tendo tempo para fazer suas coisas. E aí é que tá, a gente tem essa ideia de que ser ambicioso e ter um emprego dos sonhos é a nossa métrica final, só que não é. Não é para todo mundo, para muitas pessoas é, né, para quem realmente se acaba se enquadrando nessa casta dos empreendedores. Aí seria, mas para a maioria das pessoas, talvez, né? Ou para algumas pessoas pode não ser assim. Eu tô lendo, né, um livro, O Segredo dos Grandes Artistas. E, cara, esse livro mostra como vários artistas, vários escritores, vários pintores, vários diretores de cinema tinham trabalhos convencionais em empresas, em escritórios, coisas normais, e seguiam a sua arte, seguiam o seu processo criativo, apesar desse trabalho, né? Num segundo momento, quando estavam em casa e tudo mais. E, inclusive, um deles era vigia noturno de uma empresa hidrelétrica, se eu não me engano. E ele escrevia nos momentos à noite. E eu pensei, cara, talvez seja isso, entendeu? Talvez aí é que esteja o segredo da coisa. Não necessariamente o seu trabalho vai ser a sua forma de satisfação. Muitas vezes o trabalho vai ser um meio que vai te sustentar para que você tenha a sua satisfação. Você pode muito bem trabalhar no horário comercial, trabalhar com plantão, e a sua realização não ser o trabalho. A sua realização ser a sua estadia com a família. A sua realização ser um hobby que você tem. A sua realização ser a sua vida religiosa, tá? Obviamente, não estou falando para você se contentar com um emprego horrível. Eu mesmo várias vezes, né, me senti aprisionado em alguns empregos. Fiz a opção de sair, né, um até bem recente, mas sabendo que eu tinha condições de conseguir coisa melhor, de manter uma certa rotina. Então, eu fiz de forma consciente, de forma planejada. Mas ainda que o seu trabalho não seja a condição ideal, não ache que o trabalho vai precisar te realizar. E é engraçado, né? Porque esse mesmo amigo meu, o Pedro, foi que me falou isso, né? Que a gente hoje em dia tem essa visão de que nós temos que trabalhar com o que gostamos. E tem aquela frase, trabalhe com o que você ama e você nunca vai precisar tirar férias e tudo mais. E isso tá tão entranhado na nossa cabeça que a gente acha que a nossa satisfação deve ser o trabalho, que a gente deve trabalhar com algo que a gente ama. E é aquilo que eu falo, né? Pensa bem assim comigo. Não existe trabalho que a gente ame 100%. Porque assim, vamos supor que a gente trabalhe jogando videogame, fazendo live no Instagram. Cara, em algum momento a gente não vai gostar de toda aquela exposição e vai querer ficar, sabe, sem ser reconhecido pelas pessoas. Porque fatalmente, se você ganha dinheiro com isso, você se tornou relativamente famoso. Você em algum momento vai cansar daquele jogo, mas talvez você seja conhecido por jogar aquele jogo. Você em algum momento vai ter dias que não vai querer jogar, né? Ou seja, o seu trabalho não pode ser onde você deposita todas as esperanças. Na verdade, claro, se você tiver um trabalho onde você trabalha com pessoas legais, em condições boas e ganha bem, cara, vai ser ótimo. Mas isso é só a ponta do iceberg, né? Como é que tá a sua vida com a sua família, como é que tá a sua vida com os seus filhos, com os seus pais, como que tá a sua vida religiosa, né? Da fé, dos seus valores, independente de quais sejam. Como tá a sua vida de saúde, né? De hobbies, coisas que você faz, né? E eu me dou muito conta disso, né? E eu penso isso realmente. E tem até uma coisa que aconteceu comigo, né?
como que eu fui de alguém que estava terminando o doutorado em química para ser um redator, né? Porque assim, se eu falar isso para a maioria das pessoas que tem essa concepção, né, de status e autoridade no trabalho, as pessoas não vão entender. Bebi uma aguinha aqui. Por exemplo, eu comecei cedo pra caramba no mestrado, né? Comecei com 20 anos. E aos 22 eu tinha sido aprovado no doutorado. Olha isso, super novo. E supostamente eu teria uma carreira brilhante pela frente, né? E aí mais 4 anos e tudo mais. E eu tava vendo uma coisa. Assim, as pessoas podem ficar chateadas, mas sinceramente, se você quiser continuar no Brasil, a vida acadêmica no Brasil é quase uma pirâmide, né? Porque você entra no doutorado, vira doutor, passa no concurso de professor universitário para formar mais doutores, e desses 20 doutores, um vai conseguir ocupar uma vaga nova para formar mais doutores e tudo mais. Simplesmente porque o mercado de trabalho não absorve essa mão de obra. Então, a maioria das pessoas assim que eu vejo, né, que terminaram o doutorado próximo de mim, trabalham em colégios particulares, trabalham dando aula em cursinho preparatório e tudo mais. Obviamente, são trabalhos muito legais, muito dignos, que ajudam muitas pessoas a conseguirem futuros melhores. O problema é que são trabalhos que não pagam o condizente a esse tipo de profissional, né? Então, cara, você sendo doutor, eu acho que a cada 1000 pessoas, uma tem doutorado, uma coisa assim. E eu já tava vendo que, cara, esse não é o caminho. O caminho é empreender, fazer alguma coisa minha e tal. E aí, comecei com podcast, fui trabalhar no Orkana, fui pegando clientes e tudo mais. De forma que, no fim do doutorado, eu já ganhava mais dinheiro com os meus trabalhos. E quando eu comecei, né, o pós-doc, e tava esperando a bolsa, né, se confirmar, chegou um momento que eu falei, cara, eu tô ainda me prendendo a esse negócio de vida acadêmica, em que eu ia ter que ficar esperando até os 40 anos para passar num concurso, porque cada vez as pessoas têm mais pontos, mais qualificações, e sempre tem o QI, né, o quem indica no mundo acadêmico, não tem como negar, muita vaga tão específica que só a pessoa que eles querem acaba passando. Enquanto isso, eu já tô ganhando meu dinheiro como redator. Daqui a 2 anos eu sei que eu posso tranquilamente ter dobrado minha renda. Eu tô com projetos de blog otimizado para SEO que podem, né? Nada garantido, mas podem me trazer uma renda passiva. Em algum momento esse podcast pode acabar sendo aí uma fonte de renda, né? E cara, o futuro é brilhante aqui. Mas eu ainda tenho esse apego de doutor, de publicar artigo, de vida acadêmica e tudo mais. Cara, será que eu preciso isso mesmo, sabe? Eu tô ganhando mais, eu tô trabalhando menos aqui. Saindo disso eu vou ter tempo pro meu filho. Então, por que eu não foco só no meu trabalho de redator, de copywriter? E foi isso que eu fiz. E, cara, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Foi finalmente falar, olha, chega. Chega de projeto, chega chega de tudo isso, dessa vida acadêmica em que você é quase um escravo, até você chegar numa posição de concursado e escravizar as outras pessoas, sabe? Não tô afim. E por muito tempo, o trabalho de professor universitário era o que eu queria, né? Trabalhar como professor universitário, publicar artigo, estudar, dar aula, fazer curso, de repente dar aula no cursinho preparatório, coisas assim, né? Coisas que como a gente pode falar, acaba sendo uma espécie de fetiche, né? Viver como um acadêmico, inglês e tudo mais. E eu confesso que ainda me interessa esse tipo de vida. Só que o trabalho que eu teria que ter para me estabilizar, né, seria tão grande, né, para me estabilizar financeiramente, que não compensa. Vale mais a pena eu ser redator, eu dar aulas das coisas que eu sei, eu
publicar meus livros e meus artigos à parte, de forma própria no meu blog, publicando de forma independente na Amazon, quem sabe, os livros, né? E seguir minha carreira, né? E eu vejo que essa foi uma decisão muito acertada, porque com o blog, se ele der certo, né? Eu só vou saber isso daqui a uns 6 meses mais ou menos, se o Google começar a ranquear as páginas bem. Daqui a um tempo, eu vou conseguir compreender que muito provavelmente essa foi a escolha que vai me dar mais liberdade para eu fazer tudo isso, né? E para vocês verem, né? Não existe solução pronta, né? Alguém disse, né? Eu sei que o Olavo citou, mas alguém disse que o intelectual ele precisa fazer a sua própria profissão. Ele há muito tempo, né, que a vida acadêmica não está relacionada a ele. E eu particularmente me identifico com essa camada, né, não que ele é um intelectual, não, mas intelectual no sentido de alguém que trabalha com ideias, né, que gosta de estudar, de escrever, de ler, enfim, desse tipo de coisa. E ao mesmo tempo eu não pude seguir essa carreira que é tradicionalmente seguida por pessoas assim. Eu tive que seguir outra. E se eu não tivesse na cabeça isso de que não cabe ao trabalho realizar a pessoa, eu ficaria frustrado, né? Quantos anos desperdiçados. Sendo que não são desperdiçados, né? Esse conhecimento se adapta de alguma forma, né, ao mercado de copywriting. E uma das grandes pressões que a gente sofre, querendo ou não, é o crescimento entre gerações, né? A noção de aumento, de crescimento profissional entre gerações. Então, a geração dos meus avós deu tudo de melhor para que a geração dos meus pais crescesse na vida. A geração dos meus pais dá tudo de melhor para que eu e minhas irmãs cresçam na vida. Minhas irmãs já estão com a vida encaminhada, eu também, né? E de certa forma eu vejo, né, que a minha mãe, ela se sente um pouco triste de eu ter abandonado essa carreira acadêmica. A gente até teve uma conversa aí recente sobre isso, né? E eu entendo perfeitamente, porque as pessoas costumam achar que um freelancer e tudo mais é um profissional menor, né? Sendo que, pelo contrário, eu tenho mais liberdade de tempo, eu tenho condições financeiras, pelo menos atualmente, melhores, eu tenho mais perspectiva de crescimento e eu ainda posso fazer o que eu gosto no tempo livre. Então, pra mim é isso, né? E aí entra aquele conceito do trabalho 4 horas por semana, né? Que é um livro fantástico. E eu tenho uma resenha, né, do livro com os principais pontos e principais lições no link da descrição, se você quiser conferir depois, né? Assim, desses livros de produtividade é o melhor de longe. Que ele fala isso, né? Que os novos ricos não são as pessoas que trabalham em posições organizacionais e tal. São as pessoas que trabalham e têm tempo, né? Que parece que é o bem mais escasso. E aqui você vê, por exemplo, um caso de clara contradição, né? Porque a gente, nessa época, vive em contradições. Ao mesmo tempo em que eu não sou a pessoa adaptada para viver pelo trabalho, né? Eu já falei que me identifico mais com uma pessoa dos estudos e tal. Eu preciso me virar, eu preciso conseguir um trabalho que me sustente, que sustente o Ícaro, né? Então, ao mesmo tempo em que sei que isso não me move, eu não posso ignorar completamente, né? Então são as coisas aí da vida, né? Desse mundo moderno. E, cara, é muito comum essa questão de humilhação no trabalho, né? Eu até tava, assim, pensando, né? Em relação a aquilo que eu pensei, né? Do Pedro, ele estudou e aí trabalhou como porteiro, mas, cara, ele tem tempo dele, ele tem as coisas dele. E a gente tende a
desacreditar pessoas que trabalham em certas coisas, né? Por exemplo, cara, quando eu falava que era professor, o pessoal quase me dava um tapinha nas costas, sabe? Ah, professor sofre, sei lá o quê. Sendo que, cara, quando eu trabalhava de professor particular, pô, eu ganhava bem, sabe? Ganho melhor agora, mas eu ganhava bem. E as pessoas falavam meio que penalizadas e eu, pô, nada a ver, sabe? E existem certas funções que são assim, né? Se você for médico, advogado, juiz, né? Você vai ser um cara respeitado. E, né, não necessariamente é assim, como eu já deixei claro. E a gente, como eu já falei, tende a se pensar como membros produtivos da sociedade, como pessoas que têm que seguir as regras e fazer tudo, sendo que muitos gênios, né, do mercado de trabalho, da inovação, são pessoas fora ali desse ambiente, né? Por exemplo, o Ícaro, né, de Carvalho, que ele é um gênio aí da comunicação. Pô, ele me parece ser um cara intelectual, sabe? Um cara culto. Não sei se ele é totalmente imerso nesse meio empreendedorismo, não sei lá o que, sabe? Por exemplo, Steve Jobs, né? Ele, clichê quando se fala de inovação e tal, mas Steve Jobs, ele pensou vários elementos de branding, de design, tipografia, quando os executivos da Apple só pensavam em características do produto, coisas, né, desempenho da máquina e etc. Então, às vezes a gente precisa ser um outsider para trazer novos pontos para a sociedade, entende? E eu acho que isso é perfeitamente comum, perfeitamente aceitável, não é algo que você deva se culpar, não é algo que você precise deixar de lado, e principalmente entender que tá tudo bem você trabalhar numa coisa que você não considera ótima por um tempo, sabe? Ah, cara, beleza, meu sonho é ser ator, mas, cara, eu trabalho por enquanto como vendedor de roupa. Cara, aproveita, conversa com as pessoas, treina, né, suas habiliddes de atuar, de ser gentil, de olhar nos olhos das pessoas, sabe? Tente achar trabalhos que tenham alguma relação com o que você gosta. Cara, eu adoro escrever. Eu, Vitor. Então, quais são os meus trabalhos? Redator, copywriter, revisor de texto, né? Eu pego o que eu amo fazer, escrever, ler, e eu traduzo isso no meu trabalho, de alguma forma. Então, se você adora desenhar, cara, a coisa mais próxima que tem seria um designer, né? Se você adora cinema, você pode começar a trabalhar como editor de vídeo, né? Várias coisas assim que você tem o gosto ainda de ser um artista e tudo mais, e você pode muito bem começar fazendo outras coisas, né? E uma coisa importante também, não ache que você só vai ser bem sucedido se você ficar famoso ou rico e tudo mais, né? Um dos considerados aí maiores filmes de todos os tempos, né, o Clube da Luta, quando ele saiu, né, apesar de ter um elenco foda, de ter uma das melhores histórias, lições importantes, cara, ele só foi ficar famoso mesmo depois, sabe? E até hoje ele é um filme meio cult, né? E o que eu quero dizer é que, assim, dê tempo ao tempo, sabe? Talvez você comece a publicar coisas hoje e simplesmente demore tempo para gerar fruto, demore 5 anos, 10 anos, 20 anos. Talvez as suas obras só fiquem famosas depois de você morrer, como é o caso do Van Gogh, do Nietzsche, se eu não me engano, né? Acho que ele também só ficou mais famoso depois de morrer, eu não tenho certeza. E, cara, muitos atores não viveram da sua obra, né? Então, o Leonardo da Vinci e o Michelangelo, eles vendiam, né, suas obras, mas eles eram patrocinados pelos nobres, né, que bancavam eles. Vários escritores tinham trabalhos como professores e outras coisas e simplesmente não viveram da sua escrita. O século XX que permitiu isso. A partir do século XX e do XXI é que as pessoas puderam passar a viver da sua arte e tudo mais. Antes não. Então você percebe que você está no momento da sociedade em que isso é possível, mas ao longo de toda a história não foi assim. Então não ache que
se você está num trabalho de escritório super burocrático, se você é contador, não acha que você não pode ter sucesso nas coisas que você cria, nos seus projetos. Pelo contrário, foi assim durante toda a história da humanidade. Por que você seria o floquinho de neve especial, né? Às vezes acontece, cara, não tem a ver com dom, olha, não tem a ver com habilidades, né? Cara, tem tantos artistas bons que fazem sucesso, mas também tem ruins que, por causa da gravadora, por causa do estilo, né? Por causa aí de uma lacração, acabam fazendo sucesso também, né? Então, não tem a preocupação também de necessariamente seguir uma carreira corporativa, sabe? Se você é contador, você pode ser um contador de uma grande empresa, crescer na empresa e tal, da mesma forma que você pode ser um contador freelancer que tem seus 2, 3, 4 clientes e vai trabalhando com isso, e no fim você vira talvez um empreendedor, ou até mesmo fazer um concurso para a carreira de contabilidade, ou até mesmo trabalhar com algo nada a ver, né, com isso. Não tenha medo se você fez química e quer passar para a Petrobras. Não tenha medo se você fez química e está trabalhando na indústria. Não tenha medo se você fez química e quer ser professor. Não tenha medo se você fez química e está trabalhando com outra coisa. Não, cada um tem seu caminho, sabe? E sinceramente, não é nenhum amigo de infância, não é nenhum membro da família, não é nenhum estranho que você vai ver. Não são nem as pessoas, às vezes, que estão mais próximas de você que vão entender isso de você. Só você tem que seguir, dar essa decisão pra você mesmo, né? E tem essa coragem, sabe? De seguir o caminho que você quer seguir, de ousar quando você tem que ousar, de saber que você tem que se planejar quando você precisa se planejar, tá? E tem essa certa ousadia, né? A gente acha que precisa trabalhar com algo responsável pra ser grande, pra conquistar algo, mas não. Às vezes você trabalha num pet shop, você começa a estudar sobre investimento, ganha dinheiro ali, sei lá, com criptomoeda e pronto, você ganhou dinheiro trabalhando num pet shop, entendeu? Cara, existem tantos caminhos e o caminho convencional não é o caminho obrigatório a todos, tá? Não ache não ache que existe um caminho formado já pra você. Mesmo que você já tenha feito faculdade, mesmo que você, sei lá, tenha tentado algumas coisas e não deu certo, ainda existe um caminho, sabe? E não tenha medo de desistir das coisas. Assim, quando você é muito novo, se você é imaturo, eu não recomendaria você sair abandonando as coisas, né? Porque eu conheço muita gente, assim, que, começou numa faculdade, aí trocou, né? Ou então começou num trabalho, ficou 2 semanas e trocou, porque não gostou, sei lá o quê. Vamos saber diferenciar, né? Vocação de corpo mole. Isso aí que eu tô falando é corpo mole, né? Cara, sabe, se força um pouquinho também, né? A trabalhar, a engolir sapo de cliente, a ter que obedecer a ordem de chefe que você não gosta. Cara, isso vai te fortalecer. Eu vou falar mais sobre isso depois. E, cara, se você ficar pulando de galho em galho na sua faculdade, sinceramente, provavelmente você vai ficar pulando de galho em galho em tudo na sua vida. Então, cara, tu tá na tua faculdade, beleza, tu fez o primeiro semestre e odiou, ok, isso aí é uma coisa. Mas, tu já tá na metade da faculdade, já tá, sei lá, falta 2 períodos, termina isso, cara. Essa sua capacidade de terminar as coisas, de não deixar as coisas em aberto, vai se transferir para as outras áreas da sua vida, né? E também, às vezes é o caso de abandonar as coisas, né? Então, por exemplo, o meu Instagram, que eu vinha me dedicando desde 2019, cara, eu notei que me deixa frustrado por causa dos seguidores. E sempre quando eu tento fazer um conteúdo mais denso, nunca dá, porque a rede não é feita para isso. Para me manter constante, eu teria que ficar expondo o meu dia, eu teria que ficar produzindo conteúdo todo dia, né? E eu fui na reunião no curso, né, do Novo Mercado e tal. Foi muito bom. Mas eu vi, cara, que as pessoas lá estão dispostas a isso, a trabalhar, se expondo, a postar todo dia, sei lá o que. Cara, eu prefiro formatos mais densos, mais bem trabalhados, como um podcast com mais conteúdo, como um blog onde realmente você pode sentar e ler
com calma. Então, a verdade é que às vezes também é preciso desistir, né? Então, só você vai saber dizer quando é a hora de persistir e a hora de desistir, né? Especialmente no caso aí da pandemia, quando começou, eu me vi forçado a pegar trabalhos ali de redator e tal. Cara, se não fosse isso, eu nunca teria coragem pra largar a vida de professor. Nunca teria tido. Foi preciso uma pandemia, né, pra eu mudar de carreira e fazer o que eu queria fazer. E hoje eu penso muito sobre isso, sabe? Hoje eu não deixo o medo me paralisar de fazer as coisas que eu quero. Então, pense, né? Pense aí o que tá te impedindo de seguir seus projetos, de sair um pouco do senso comum, ou de persistir naquilo que você quer persistir, mas as pessoas falam que não. Então pense sobre isso, né? E eu queria terminar o episódio de hoje com 3 dicas práticas para você. Porque assim, eu não quero só trazer discussões, né? Mas eu quero trazer algumas soluções, né? A primeira é que eu sei que tem muita gente nova no meu podcast, saindo do ensino médio, ou que já saiu, mas nunca trabalhou. Cara, assim que você sair do colégio, ou se você tá desempregado, trabalhe. Nem que seja numa lojinha que pague um salário mínimo, que pague menos que um salário mínimo, mas vai te dar um dinheiro, sabe, sei lá, uma coisa de meio período. Trabalhe, porque, cara, o trabalho não é só dinheiro, entendeu? Você aprende muitas coisas, independente do trabalho. Você aprende a ser pontual, você aprende a ouvir as outras pessoas, você aprende a seguir ordens, a entender a hierarquia das coisas, você entende noções de organização, de produtividade. E qualquer trabalho, especialmente nessa idade, né, antes ali dos 20, ou então no inicinho dos 20, cara, é uma lição fantástica de vida. É um trabalho um dos trabalhos mais estressantes pra mim, que foi meu primeiro trabalho no hospital. Mas, cara, foi o que eu mais aprendi. Eu aprendi a lidar com as pessoas, eu aprendi que as pessoas sempre aumentam as coisas, eu entendi que as pessoas sempre se ofendem com tudo. Enfim, cara, eu entendi tanta coisa sobre o pensamento humano que eu penso até hoje, por causa desse trabalho que eu era doido pra sair. E hoje eu dou graças a Deus por eu não ter saído, pela minha mãe ter me estimulado a continuar, né, mesmo não sendo a condição ótima. Então, trabalhe, tá? Beleza, não gostou do trabalho? Beleza, sai, mas se você tiver outro trabalho, né? E também não fica pulando de galho em galho só porque uma coisinha te desagradou, né? Vai com calma e tal. Dica 2. Se você for fazer faculdade, faça uma faculdade abrangente. Faça contabilidade, direito, publicidade, administração, engenharia, coisas assim. Eu fiz química e posso dizer que o mercado é muito pequeno, muito específico. No caso da engenharia, tem algumas engenharias específicas, né? Mas o engenheiro, de forma geral, ele consegue trabalhar em muitas outras áreas. Então, assim, química, nanotecnologia, física, cara, a maioria das oportunidades é no mercado acadêmico, com algumas exceções. E também tem faculdades ali voltadas para a área do magistério, né? Pedagogia, sociologia, filosofia. Se você é um cara estudioso e tal, beleza, você vai lá, né? E realmente segue essa área, mas se você quer ter a possibilidade de trabalhar em muitas coisas e tudo mais, eu sugeriria um curso desses mais abrangente, porque toda empresa precisa de marketing, contabilidade, administração e coisas do tipo, né? E também considere, né, se você deve mesmo fazer faculdade, porque, cara, tem tanta profissão que não exige isso, né? Designer, programador, redator, algumas profissões de mercado digital, tipo cuidar de anúncios pagos, né? O gestor de tráfego. Praticamente todas as profissões do mercado digital estão disponíveis sem diploma.
muitas profissões também você pode conseguir com qualquer diploma as certificações do mercado financeiro, né? Você pode tirar com qualquer diploma universitário, alguns nem precisam de diploma universitário. Se você vai fazer um concurso de nível superior, né, você pode fazer direito, que tem mais oportunidades, mas você também tem um monte de concurso que é qualquer ensino superior. Então, também não ache, né, que a faculdade vai definir para sempre a sua vida. Basta ver, eu com 25 anos mudei de carreira depois de estar cursando doutorado. Então, não acho que seja assim, sabe? E, cara, a última dica 3, leia o livro Trabalhe 4 horas por semana. Preciso enfatizar, leia o livro Trabalhe 4 horas por semana. Vitor, não gosto de ler, não tenho tempo de ler. Vai no YouTube, procura pelo audiolivro e ouve aos pouquinhos, né? É um livro que tem versões em audiolivro no YouTube, tinha até no Spotify, né? Eu ouvi pela primeira vez no Spotify, depois eu comprei para ler. Confere, entendeu? Entenda as lições que ele fala, né? De princípio de Pareto, lei de Parkinson, os novos ricos, né? O conceito dos novos ricos e tudo mais. Porque essa é a forma de enriquecer, não direi nem enriquecer, mas de ter um fluxo de caixa recorrente para você fazer o que você quer, tá? O título é ridículo? Mas ao mesmo tempo é um livro obrigatório nos dias de hoje, tá bom? Espero que você tenha gostado desse papo. São coisas aí que eu já queria falar há muito tempo, que eu andei pensando há muito tempo, né? E a gente se vê na semana que vem. Não se esqueça aí de curtir, comentar, compartilhar e clicar na resenha do livro Trabalhe 4 horas por semana, que é o link da descrição, tá bom? A gente se vê no próximo episódio e valeu!